Conexão Alagoinhas traz hoje Lucas Salles. Ele lida com arte, grafite, desenho. Vocês vão ver em breve, daqui um pouquinho, uma das telas que ele faz, que ele produz, ele dá aula, né? Aqui no estúdio que leva o seu próprio nome. E ele é aqui de Alagoinhas, ele tem um estúdio aqui no Petrolar. Gente, eu quero falar hoje com vocês sobre a simbologia da arte. Porque essa semana eu tirei para falar com pessoas que moram em Alagoinhas, que falam com a comunidade de Alagoinhas. São personalidades que não precisam ser nem vinculadas à política, nem vinculadas a absolutamente nada, são pessoas comuns como eu e você. E aí eu gosto muito disso porque isso mostra o que a cidade faz, o que a cidade tem para oferecer para quem mora aqui. Muito obrigado pela sua atenção, pelo seu pronto convite. Eu sei que foi muito em cima, foi aquela correria, porque você sabe que esses dias aí é tudo copa, forró, e aí a gente não consegue falar com as pessoas, mas graças a Deus eu consegui falar contigo. E quero abordar esse tema das personalidades aqui de Alagoinhas, as pessoas que fazem realmente a história da cidade, que sou eu, sou você, Mai, Rafael, são pessoas comuns, né, que fazem o dia a dia da cidade e o cotidiano. E o que me chamou mais atenção no seu trabalho, quando eu vi, por isso que eu resolvi te chamar, foi a realidade dos rostos que você ensina os seus alunos a pintarem, né? Não precisa ser artista, né? A gente sabe que às vezes a gente quer desenhar e a gente fica pensando que a gente só pode desenhar se a gente é artista. Mas não, há técnicas, né? Então, muito obrigada pela sua presença. E eu quero começar com um queima-roupa aqui. A simbologia da arte. O que significa a arte na vida das pessoas? Obrigado pelo convite. Então, eu acredito que a arte é um meio de fuga. Um meio de fuga para a gente sair dessa realidade, né, de tantos problemas, né? E a arte, ela tem essa função muito importante de fazer com que as pessoas possam colocar para fora, né, seus sentimentos, seus pensamentos, né? Então a arte é muito importante, né, na vida, na sociedade. Você pinta? Sim. Eu faço pinturas em camisas, pintura facial, já fiz muito pinturas na barriga da mulher grávida ali, né, no chá revelação. Hoje sou grafiteiro, desenhista, professor de desenho, já trabalhei muitos anos ministrando aulas em oficinas para idosos. Hoje também sou professor em uma rede privada daqui de Alagoinhas. Então eu fico tentando aí levar aí 24 horas só de arte, né? Tanto na sala de aula, também no estúdio onde dou cursos e também fazendo grafites. E quando as pessoas te procuram, elas te procuram buscando o quê? O que elas chegam? Elas chegam no seu estúdio e pedem o quê? Então, muitas pessoas acreditam, né, que desenhar ou pintar está envolvido com um dom, né? Só que no meu estúdio eu venho justamente para quebrar essa barreira. Eu acredito sim que existe o dom. Eu acredito que eu fui agraciado com esse dom, porque eu desenho desde 4 a 5 anos de idade, entende? Mas hoje, nas minhas aulas, eu ensino pessoas que, por assim dizer, não sabem desenhar um ovo. E eu ensino elas a técnica, né, de como elas vão chegar no realismo. Porque o desenho, mesmo que a pessoa tenha o dom, ele precisa se aperfeiçoar nas técnicas para poder avançar no realismo, no hiperrealismo, que já está acima daquele desenho ali que já chama atenção. Então, nas minhas aulas eu trago isso, quebrar essa barreira, independente da idade. Eu tenho alunos lá de 70 anos, 74 anos, que falaram, agora eu quero me descobrir,
Agora eu quero ver se eu vou aprender, que eu sempre quis, achei bonito. Então agora que eu tenho tempo, eu quero. E aí a gente fica trabalhando em cima e é muito satisfatório para mim ver a realização daquele aluno, saber que ele está se descobrindo, né, naquela idade. E também tenho alunos de 5 anos que os pais já percebem e já investem. Não, eu quero meu filho já aprendendo a desenhar. Então, eu tenho alunos que estudaram, que foram meus alunos, só que já não estão mais ali comigo no estúdio, que já participaram de campeonatos de desenho. Tem um mesmo que participou agora, está representando a Bahia, e eu fico muito feliz em ver esses resultados desses alunos, né? Seja aquele que está se descobrindo, aquele que está se aperfeiçoando, aquele que buscou no desenho um novo sentido para a sua vida, um hobby, mas também aqueles que levam a sério como uma profissão. Certo. E me diga uma coisa, nos anúncios do teu estúdio, você fala muito no realismo, né? Sim. No realismo. O que traz isso? Fala um pouco pra gente sobre essa sua proposta do realismo. Porque inicialmente você falou uma fuga. As Sim. pessoas querem fugir um pouco da realidade. Como é que entra o realismo dos desenhos nesse âmbito? Perfeito. Então, o realismo é trazer o sombreamento para o desenho, né? Mas de forma muito equilibrada, né? Suave, que dê vida àquele desenho. O grande mestre Leonardo da Vinci, ele que foi o mestre aí que trouxe isso, né? O sombreamento para o desenho. Porque é essa a diferença. Existe no desenho várias etapas e vários estilos de desenhos. Temos o desenho mangá, o anime, o industrial, mas também temos o desenho realista, que é aquele desenho que você olha para aquele desenho ali e você diz, rapaz, tá muito bom, tá muito parecido. É fulano de tal. Por quê? Porque você traz vida para aquele desenho, né? Fazendo ali todo sombreado, e aí o aluno ele aprende a fazer aquele desenho, não é só com lápis, são diversos lápis, diversos materiais, né? Então é uma construção, né? Para fazer um rosto de uma pessoa. E por que um rosto? Porque é uma das coisas mais difíceis de se fazer. É um rosto. É um rosto. Porque traz uma responsabilidade. Se não ficar parecido, aí não sou eu. Aí não é essa pessoa que você está falando. Não parece comigo, né? Como Isso. o pessoal costuma dizer, né? Então, quando eu falo que eu trago para o realismo nas minhas aulas, porque é o desafio ali que está acima do que desenhar um carro, desenhar uma flor, né? Desenhar um desenho anime. E as pessoas que vão para o seu estúdio buscar esse tipo de técnica, ela vai buscando este rosto. Ela não vai buscando paisagem e acaba chegando no rosto. Ela já vai buscando o rosto. Na verdade, algumas pessoas, ou a maioria, querem aprender, mas não sabem ainda em qual linha ir. Sim. Então, no meu estúdio, o que é que fazemos? São 6 meses de metodologia. Cada mês esse aluno vai trabalhar com um tema. Então vai ter o tema que vai ser sobre animais. Então ele vai aprender a fazer ali aquela textura ali dos pelos. Vai ter um mês que vai ser uma pintura morta, uma natureza morta. Outro mês vai ser um rosto. Depois um objeto. E assim se vai construindo. Para quê? Para que quando aquele aluno sair daquelas aulas, ele sabe dominar qualquer desenho. Diz assim, não, hoje eu vou fazer aqui um gato ao lado de uma pessoa. Então ele sabe fazer, não é só o rosto. Então ele aprende diversas maneiras de fazer o desenho. Eu trago 4 tipos de como construir o desenho, não é só uma. Existem várias e aí no final eu deixo o aluno descobrir e escolher qual ele quer seguir. Por quê? Porque hoje precisamos avançar com a tecnologia. Então hoje eu trago para o aluno uma opção dele fazer aquele desenho junto com a tecnologia.
mas também ele pode utilizar uma régua. Mas se não tiver uma régua, não tiver uma tecnologia para ajudar, ele vai saber fazer o esboço ali, né? Tirando as medidas, olhando, medindo com lápis. Então, você falou agora da tecnologia, né? E hoje está todo mundo construindo, né? Imagens, né? Sim. De outras pessoas ou animando imagens na internet, no Sim. Instagram. Essas técnicas, elas não derrubam um pouco a arte? Então, eu acredito que nós, artistas, precisamos trabalhar ao lado da tecnologia. Eu acredito, se não estou enganado, em 2004, quando veio ali o avanço da máquina fotográfica, muitos artistas ficaram preocupados. A máquina fotográfica vai tomar o meu lugar. E não foi. A arte tem o lugar dela e a máquina fotográfica ficou no lugar dela. E aquele artista que sabe conduzir, né, com a tecnologia, ele vai avançar. Aquele que fica limitado, preocupado, ele vai ficar estagnado. Hoje a inteligência artificial faz um desenho em segundos, mas não podemos nos esquecer que é uma máquina que está fazendo aquele desenho. Diferente de um artista que ele vai colocar um sentimento na sua pintura. Então o que é que ele pode pegar? Ele pode pegar uma referência da inteligência artificial, mas ele vai colocar um detalhe ali naquela pintura, naquele desenho, que somente ele, por ser humano, entender a necessidade do cliente dele, ele vai conseguir fazer. E a inteligência artificial não vai, né? Então hoje é muito importante o artista avançar na tecnologia, né, junto com a inteligência artificial, mas ele sempre lembrar que a inteligência artificial é apenas uma máquina. O artista é o homem. E quando o seu aluno se descobre artista, como é que ele se manifesta? Como é que você vê ele olhando aquela obra que ele fez e falando, nossa, eu fui capaz, né? Como é que é esse espanto desse aluno que se descobre um artista? É uma sensação muito maravilhosa, muito maravilhosa. Eu fico feliz por ser o professor e fico feliz em ver a reação dele. Eu tenho 2 exemplos em específico de um aluno muito tímido. Ele está comigo há 4 anos, né, nas minhas aulas, e a mãe dele falou, olha, é um aluno extremamente tímido que você vai ter. E eu senti essa dificuldade, que eu fazia uma pergunta a ele, ele ficava com medo de responder. Só que aí a gente foi trabalhando, e hoje ele já está num nível muito bom. E eu estou trabalhando na mente dele, né? Para ele expor os trabalhos dele na rede social, é necessário as pessoas saber desse talento que foi descoberto, desse menino que pode trabalhar com desenho. Só que ele tem muita resistência em mostrar seus trabalhos, por ser tímido. Mas essa semana, na aula, ele falou para mim, quando eu peguei esse desenho para fazer, eu fiquei assim, eu não vou conseguir. Só que hoje, finalizando, eu estou extremamente feliz e contente. Eu vou colocar esse quadro na parede. E eu incentivo eles a colocar na parede os quadros, os desenhos que eles fazem. Então eu fiquei muito feliz por ele trazer esse feedback. Outro exemplo de uma aluna, já uma senhora de 68 anos, minha aluna também há 4 anos. Ela já fez diversos desenhos e eu falei com ela, por que não fazer uma exposição agora dos seus trabalhos? Por que não chamar a comunidade para conhecer? Aí ela ficou super animada. Ah, sim, com certeza eu quero expor agora meus trabalhos. Então, essa realização, trazer para o aluno, né, que ele é capaz, que independente da idade, ele pode ser um artista, que ele não depende da aprovação de ninguém. Nós não dependemos da aprovação de ninguém para nos consolidarmos um artista. Eu trago um exemplo de outro grande mestre, Van Gogh. Van Gogh morreu e só vendeu um quadro em vida, mas pintou diversos, mais de 2.000 telas.
Mas será que ele ficava tentando a validação de outras pessoas? Não. Ele sabia que ele era um artista. Diferente de outros, né, que venderam milhares de telas, mas também sabia que era artista. Então, o que eu trago nas minhas aulas é esse diferencial. Não é só aprender a desenhar, mas trazer um propósito para aquela pessoa, né? Eu tenho vários relatos, principalmente de alunos idosos, né, que dizem assim, isso aqui para mim é uma terapia. Eu tenho uma aluna chamada Dona Wanda, ela está desenhando de forma assim que todas as pessoas, quando vê os desenhos dela, ficam assim admiradas. Fica admirada. A senhora que fez, ela disse, E ela é muito mais velha do que eu, e aí nas minhas aulas ela me chama o Senhor. Eu me sinto muito importante. Agora, pegando esse gancho da terapia, né? A arteterapia, né? A psicoterapia, ela tem utilizado muito, né, a questão do desenho. Desenho à mão livre, às vezes não é nem um desenho, o desenho mais abstrato, né? Muitas vezes porque as pessoas não entendem ainda o que elas estão colocando ali no papel, e quando elas conseguem falar com o terapeuta por intermédio dos próprios desenhos, né? Sim. Fala um pouquinho sobre isso, né? Sobre essa coisa da arte-terapia. Os alunos, as pessoas que querem desenhar, elas querem botar para fora uma coisa que elas não conseguem dizer em palavras? Sim. Como eu falei, eu sou professor de uma rede privada. Eu ensino da educação infantil até os anos finais do ensino fundamental 2. E eu comecei a observar que é o seguinte, uma criança de 3 anos, ela está ali passando aquele risco ali com giz no papel, mas não é algo aleatório. Nós, ao ver aquele desenho, dizemos, o que é isso? Mas se você for perguntar a ela diz, isso aqui sou eu, aqui é meu papai, aqui é minha mamãe. Mesmo aquele risco que nós não estamos entendendo, é o desenho dela. Então, eu também trabalhei já em outra área, que foi o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, onde a gente percebia muito as dificuldades daqueles usuários que estavam em estado de vulnerabilidade, que eles transmitiam nos desenhos, né? Situações que eles estavam passando. Então, o desenho ele tem muito isso, ele consegue extrair o que a pessoa está sentindo, seja de forma positiva, mas também de forma negativa, né? A visão que a pessoa tem de si, do mundo, do outro, né? Quem o machucou. Então, o desenho ele é muito importante e hoje na psicologia é muito utilizado, né? Tem pessoas que têm dificuldades em se abrir, mas em uma sessão de terapia ela pode fazer um desenho e resumir toda a sua dor, né? E eu acredito muito nisso, no poder da arte, tanto para puxar aquela dor, mas também para curar. E às vezes, inclusive vários terapeutas falam sobre isso, né? Eles participam assim dos congressos, nos congressos, né? Eles falam bastante que às vezes a pessoa nem sabe, né, o que está colocando. E no fim, o próprio terapeuta acaba decifrando, né, um pouco aquele sentimento através dos desenhos abstratos, ou que não tem uma forma tão clara, né, define como a gente está colocando aqui um rosto, né, é completamente diferente. Então, essa simbologia da arte, né, ela acaba fazendo muito sentido, né, para a vida de cada um, né? Sim. E lá no teu estúdio, o pessoal costuma conversar sobre isso, ou vocês fazem esse tipo de reflexão, ou vocês entram, fazem o trabalho mais uma coisa intimista, você com você mesmo? Então, lá eu não adentro nesse tema,
certo? De trazer essas experiências para deixar o aluno se sentir à vontade para trazer um desenho desse, porque talvez eu esteja mexendo numa ferida ali daquele aluno que eu não sou formado na área da psicologia, então eu fico muito preocupado nisso, em mexer em algo e não saber resolver como lidar com o desdobramento. Isso. Então, nas minhas aulas, eu trago já os temas já direcionados mesmo para eles aprender. E só que a partir quando aquele aluno aprende, ele vai começar a desenvolver os desenhos dele, né? Os meus trabalhos, a grande maioria, como a senhora citou, envolve rostos. E o porquê? Se a senhora for, qualquer pessoa for lá no meu estúdio, vai perceber que são rostos de pessoas que estão sofrendo. E aí, esses dias eu parei numa reflexão, eu disse, todos os meus trabalhos parecem um quebra-cabeça. Estão todos se complementando, né? Tem esse quadro aqui, todas crianças trabalhando, mas o porquê? Hoje eu encaro porque esses quadros falam muito de mim, que eu comecei a trabalhar cedo. Então isso aqui é uma forma eu contar a minha história, né? Eu morava em outra cidade, eu me recordo de sair de outra cidade, colocar meus quadros debaixo do braço e vir para aqui, para Alagoinhas, participar de uma exposição com vários artistas renomeados daqui da cidade. E eu era apenas um menino de 12, 13 anos, que para mim já era muito bom estar no meio daqueles artistas, mas que eu entendia, se eu estou trabalhando, muitas das vezes sem nem o dinheiro de fazer um lanche, mas só com o dinheiro da passagem. E eu entendi que o sofrimento, ele pode transformar a gente. E também tem pessoas que vai se vitimizar, dizer, eu sofro demais, eu passo muitas dificuldades. E tem pessoas que dizem assim, não, eu vou contar minha história, eu vou fazer minha história. Então esses quadros, essa criança... Fala muito sobre isso. Fala muito sobre isso. Esse menino que é um menino homem, que desde cedo talvez já esteja sustentando a casa, né? E já traz ali no peso dos braços a responsabilidade, o peso de segurar uma rede, né? E eu vejo muito por esse lado. Então, esses quadros, a simbologia é a minha história, Olha que coisa interessante, porque assim, me chamou bem a atenção a questão dos rostos, né? A gente sabe que o rosto, eu tenho também um amigo que ele pinta muito o rosto e onde ele viaja muito, né? Então, aonde ele viaja, ele registra cada localidade de onde ele passa desenhando um rosto, né? E aí me chama muito, eu gosto muito dessa coisa, porque o rosto ele conta a história do local, né? Sim. Eu acho às vezes que mais que a paisagem, eu gosto muito da paisagem, sim, mas eu acho que o rosto do lugar, né? O rosto do lugar. Falando nisso, eu não perguntei, você é de Alagoinhas ou você está trabalhando em Alagoinhas? Então, eu sou de Iambupe, mas já tem 6 anos que estou morando aqui em Alagoinhas, mas desde pequeno eu dizia, eu ainda vou morar em Alagoinhas. Olha! Eu tinha vontade de morar aqui em Alagoinhas. Eu via assim uma cidade muito próspera desde pequeno, e aí eu casei e vim morar aqui, e aqui abriram muitas portas. Iambupe, minha terra querida, né? Tem uma história muito linda em Iambupe, mas foi necessário sair de Iambupe para vir ter outras novas oportunidades aqui em Alagoinhas, uma cidade maior, com novas oportunidades. Agregou muito e tem agregado muito na minha carreira. Só tenho a agradecer aqui. E me fala uma coisa, vamos falar um pouquinho de grafite? Sim.
O que o grafite difere, né? Dessa arte realista aí que a gente falou até agora. Então, no grafite eu trabalho muito na linha do realismo. Inclusive, essa tela foi feita com spray. Essas telas foram feitas com spray. Entendi. Né? Então eu trabalho muito com o realismo, gosto muito de fazer rostos de pessoas. Né? Também com grafite. Isso, também com grafite. Seja a lápis, seja no pincel, seja com a lata de spray. É sempre assim uma linha voltada para o realismo do rosto de pessoas. Né? Então o grafite hoje ele faz parte da arte. Na verdade, sempre esteve presente na arte. Só que foi muito marginalizado, eu acho, né? As pessoas não tinham conhecimento do que era o grafite, onde muitas pessoas começaram a fazer pichação e aí se misturou aquela arte. Entre a pichação, que é um crime, é um vandalismo, entre o grafite com a arte. Então, hoje existem muitos artistas que levam a sério o grafite. Leva tão a sério que leva como profissão. Hoje o grafite é uma profissão. O grafiteiro é uma profissão. Né? Então, eu vejo nessa linha que é muito importante, traz um impacto muito positivo para a comunidade. Eu me recordo de um projeto que eu fiz para a Polícia Militar, lá da cidade de Iambupe, que foi grafitar o muro do batalhão com jovens da periferia. E foi um projeto assim muito bacana. Tivemos uma roda de conversa com o capitão, na época, o meu amigo Viana. Tivemos essa roda de conversa com ele e aqueles jovens da periferia, né, onde ele falou pela polícia militar, a importância da polícia para a sociedade. Os jovens falaram, né, que tinha outra visão da polícia, mas com aquela roda de conversa já não pensava dessa forma. E fizemos aquela parceria, foi muito bacana ver policiais grafitando junto com meninos da periferia e eu ali inserido, instruindo. Então, o grafite hoje ele é muito importante, ele traz um impacto muito positivo para a sociedade. Né? Hoje aqui em Alagoinhas eu tenho diversos trabalhos, um deles que eu gosto muito lá na Pestalozzi, ao redor da Pestalozzi é todo grafitado e são rostos de pessoas que são usuários do serviço da Pestalozzi. Foi um projeto que eu levei e o diretor, né, Elmo, ele aceitou ali, abraçou e eu disse, o porquê não fazer o rosto dessas pessoas que recebem esse serviço aqui? E foi muito bacana ver as pessoas chegando e dizer, olha, ali se sou identificando. Sou eu sim, ali naquele muro. Sim. Foi muito bacana. Então o grafite ele traz um impacto muito bacana. Um impacto social, né? E bem lembrado, o grafite ele tem uma proximidade, né, com a sociedade, eu acho que muito maior. Sim. Porque as pessoas ainda entendem uma outra essa arte, né, da pintura, da escultura, tá, como coisas mais elitistas, sim, né? Veem essa questão da arte como mais de elite. E o grafite não. O grafite mais próximo da sociedade, né? Sim. E isso é fantástico, isso aí eu estive na Pestalozzi, inclusive, ontem, e é isso, você vê o rosto de quem realmente usa o serviço. Sim. Né? Sim. Inclusive, eu acredito, né, que vamos avançar ainda mais. A sociedade tem abraçado muito o grafite. E hoje eu faço grafites em escolas, né? Tem um projeto do governo que é muito bacana, que se chama Grafitae,
que é para fazer o grafite na escola pública. Olha que coisa interessante. Né? E eu já fiz diversas oficinas de grafite. Eu me recordo de uma oficina que eu fiz aqui há muitos anos atrás, em uma escola pública daqui, onde a diretora disse assim, olha, só quem se inscreveu para a sua oficina são os alunos mais rebeldes da escola. Aí eu disse, deixa comigo, vamos lá. E aí fizemos 15 dias de oficina, grafitando o muro da escola. Só que depois dessa oficina, o comportamento deles mudaram tanto que eles foram homenageados pela Secretaria da Educação daqui de Alagoinhas, em um evento que teve, todos foram parabenizados. Então você vê, olha o impacto da arte, né? Sim. Olha o impacto do social da arte quando você olha a arte junto com a sociedade, né? Sim. É um olhar social em cima da arte. Sim, sim. Então o grafite hoje, ele, por meio de uma oficina, ele consegue ajudar aquele jovem que está ali meio perdido a se direcionar, a ter uma profissão, né? A trazer um impacto para aquela sociedade ali, dizer assim, olha, eu penso dessa forma, né? E as pessoas dizem assim, eu também concordo com essa forma que você pensa. A valorização, né? A valorização. A valorização do pensamento deles. Que nem quando a diretora diz, olha, quem se inscreveu na sua oficina foram os mais rebeldes, isso já tem uma resposta, né? Sim. Uma resposta. Por que os mais rebeldes ficaram interessados e não sim. outros tipos de aluno? Quer dizer, aqueles que querem falar, né? Sim, sim, sim. E é muito isso, né? O grafite... É tanto que ele é confundido certos meios com a pichação, porque ambos falam. A pichação também é um meio de manifestação. Fala, sim. Né? E quem está falando ali é porque tá em busca de reivindicar algo, só que de forma errada, né, que ele faz. O que ele faz é um protesto, né? E a arte não é um protesto? Só que aí ele poderia utilizar aquele spray que ele está ali vandalizando ali o muro de uma casa e fazer uma arte bacana para ganhar dinheiro. Né? É como a questão do direcionamento, isso. Né? Porque o inconsciente da gente, ele não é como é que você se domestica, né? o subconsciente, né? Você não consegue. Então, o que acontece? Você tem que pôr para fora de alguma forma. Agora, quando você pega o pichador, né? Quando você pega essa pessoa que está depredando e você também conduz essa pessoa para um outro lugar, com certeza a resposta vai ser outra. Sim, né? Sim. Não basta só penalizar. Isso. Né? É o que eu digo, não basta só penalizar. Você tem que acolher e transformar. Isso. Inclusive, teve até um projeto do Rio de Janeiro e de São Paulo, que está uma disputa muito grande. Essa valorização agora na Copa com os grafiteiros. Aquele grafiteiro que fizer a rua mais bonita, personalizada, de pintar o chão, né, vai ganhar um prêmio. A prefeitura colocou lá o prêmio de 50 mil. Então não é só o grafiteiro que vai querer participar desse projeto. Aquele menino que faz a pichação também vai querer participar. Porque ele diz, eu posso ganhar. E é justamente isso. Quando aquele menino que faz a pichação ele entender que ele pode ganhar o dinheiro fazendo arte, aí ele vai mudar. Mas enquanto ele só achar porta fechada, foi pego pela polícia pichando e acabou por ali, foi penalizado, ele não vai desenvolver pro lado da arte. Sim. Ele vai ficar rebelde mais ainda. Sim. Então tem que ter propostas, né, dos órgãos para poder desenvolver essa arte do grafite, que é uma manifestação. E quando que você acordou para essa arte, hein? Para a arte em geral, tanto do rosto, quando você acordou para isso? Então, quando eu falo, né, que eu comecei a desenhar com 5 anos, essa idade, essa idade e essa memória é muito pertinente porque há 26 anos atrás, nas escolas, não tinha uma TV para o aluno passar um slide, não tinha um computador. Então esses alunos precisavam apresentar um trabalho levando em cartolina, né?
E então o professor lhe pedia, olha, você vai reproduzir essa imagem que está no livro, aqui nessa cartolina, para poder apresentar seu trabalho. E aí minhas primas, meus irmãos, por serem já bem mais velhos do que eu, eles falavam para esses colegas dele na sala que o irmão, o primo dele, de 5 anos, desenhava muito bem. Então eles traziam essas encomendas para mim. Eu com 5 anos já cobrava, eu lembro, do valor de R$5 por cartolina. Estou falando de 25 anos que R$5 era dinheiro. Sim. Era dinheiro, né? E eles traziam essas encomendas e eu já começava a desenhar ali. Então, com 5 anos, eu já estava ganhando meu dinheiro. Então, quando chegou 6, 7 anos, eu já era conhecido na escola onde eu estudava. Então, já recebia já mais encomendas. E com 10 anos, já outras pessoas já traziam painéis, né, para eu ampliar. Então, eu aprendi desde cedo que eu podia trabalhar com o que eu amava. Eu podia ganhar dinheiro com o que eu amava fazer. Mesmo que as pessoas não me pagassem, eu já estava feliz por fazer. Então eu disse, olha, estão me pagando para desenhar? Maravilha. Então desde cedo, por ter essa valorização, né, também agradeço a meus pais, porque eles foram essa base, né, para me instruir, para me incentivar, para me apoiar, né? Eu me recordo de outra passagem, que eu, quando eu tinha 17 anos, eu fui fazer minha primeira exposição de arte. E aí eu saí para pedir patrocínio, e aí teve um dia que estava chovendo muito, um dia de sábado. E aí quando eu cheguei em casa, eu consegui R$2 de patrocínio. Como é que um menino ia fazer uma exposição? Tinha recebido R$2. Cheguei arrasado. Aí minha mãe me disse assim, olha, guarde esses R$2. Esse vai ser a escada para você subir. E aí eu fiz a exposição. Teve mais de 2.000 pessoas no dia da inauguração. Gente, que maravilha. Eu fiquei admirado. Eu disse assim, como as pessoas saem de casa para vir ver uma exposição de um menino. De um menino. Você vê? Né? Mais de 2.000 pessoas. Então, eu disse assim, isso é muito bom. Aí eu disse assim, não, eu vou avançar. E aí fiz diversas exposições. O ano passado eu estava em São Paulo, expondo lá no Museu de Arte Sacra. Ai, e aí eu me recordei dessa passagem dos R$2. Eu disse, olha aqueles R$2, onde eu estou chegando. Né? Então, eu acho muito importante a valorização do artista, ele se sentir valorizado, mas também vejo muito a importância da família apoiar, né? Ver como um futuro trabalho. Não, meu filho é um artista, meu irmão é um artista. Eu acho isso importante. O incentivo, né? O incentivo. E agora a gente caminhando já um pouquinho mais para o final, diz para nós aqui, aonde é que fica o seu estúdio? Conta ali na sua câmera. Pronto. Bairro Alagoinhas Velha, Rua 8 de Dezembro, na rua principal, próximo à Igreja Betel, né? É meu estúdio. E lá você tem alunos de que idade a que idade? Tenho alunos de 5 anos, de 8 anos, 14, 30, 50, 74 anos. Então agora olha aqui para sua câmera e convido o pessoal a entender que a arte faz parte da vida. Sim. Você que acabou de assistir aqui essa entrevista maravilhosa, vá conhecer meu ateliê, venha se descobrir como um artista, um desenhista, né? Venha trazer um propósito. Chegou a idade, o porquê não desenvolver melhor uma coordenação motora, desenvolver a criatividade, colocar para fora o que está sentindo. Você que tem 5 anos, que já está rabiscando, por que não já incentivar, já começar a desenvolver melhor a habilidade no desenhar? Você que quer como profissão, por que não se aperfeiçoar?
Você, mãe, você, pai, incentive seu filho, né? Acredite em você. Acredite em você. E com essa fala do Lucas, nós vamos encerrando mais um quadro do Conexão Alagoinhas, gente. Como eu disse há pouco, né? Nós aqui estamos interessados em conhecer as pessoas de Alagoinhas, as pessoas que fazem Alagoinhas, as pessoas que dão oportunidade para outras pessoas descobrirem, né? Outros tipos de talento, outras vontades. Nós temos várias atividades na cidade. É uma cidade voltada para o comércio, tem um comércio variado. E este que o Lucas atua, ele é primordial, ele é uma coisa ligada com cultura da cidade, com a arte, com a vontade que a gente tem, até inconsciente, de falar. Aquilo que a gente não consegue colocar nem no papel pode ir para um desenho e pode ser ressignificado dentro do seu universo. Não deixem de usufruir o que a cidade oferece, né? Busquem. Não precisa ser exatamente o estúdio do Lucas, mas entendam a arte. Faz parte da vida. E não percam essa oportunidade. Então, nós aqui do Conexão Alagoinhas podemos ter você sentado aqui, conversando com a gente, falando o que você oferece para a cidade, o que você traz de diferente para a cidade, para que os cidadãos aqui de Alagoinhas possam usufruir. Até o próximo programa.